Acho que quem assistiu meu primeiro vídeo conhece esse cenário. Foi o cenário que eu usei para poder gravar o primeiro vídeo do canal, né, obviamente. E nada mais, nada menos que esse vídeo eu queria apenas poder falar com vocês, vocês que me assistem, ou novas pessoas que esse vídeo vai chegar. E é mais para poder conversar mesmo e jogando Minecraft, porque esse jogo aqui é terapia, cara. Esse aqui é um dos melhores jogos para você poder jogar e poder conversar e se sentir ouvido, sabe? Você meio que, por incrível que pareça, por engraçado que pareça, você não se sente tão sozinho quando você tá gravando Minecraft falando alguma coisa que é uma mensagem pra alguém, né? E esse vídeo em específico, ele é meio que um desabafo, e entre aspas, falando sobre a minha vida e tal. Mas é um vídeo que pode te ajudar também, porque com esse vídeo você pode utilizar ele para poder comentar alguma coisa, falar também sobre o que você tá passando, sua vida. Esse vídeo eu queria falar sobre ser criador de conteúdo hoje em dia no YouTube, porque eu queria poder contar mais pra vocês me conhecerem melhor, né? O meu nome é João, eu tenho 21 anos e daqui a algumas semanas, daqui a um mês basicamente eu vou fazer 22 anos, então posso me considerar um jovem de 22 anos já. Nunca gostei não que eu nunca tenha gostado, mas tipo, os trabalhos que eu tive durante a minha vida não foram aquilo que eu queria. Basicamente é isso que eu quero dizer. Não me orgulho de ter tido esses trabalhos, né? Mas também não jogo nada fora, porque cada experiência foi única e eu pude realmente aprender alguma coisa com a vida, paciência, o que é ter postura de trabalho, respeito, progressão, sentir que tá fazendo um ótimo trabalho, sabe? Orgulhar as pessoas em volta, construir esse vínculo com as pessoas, né? Saber falar na frente das pessoas. Então, tipo, de todos os trabalhos que eu já tive durante a minha vida, isso realmente me ajudou, não jogo nada fora. Mas, obviamente, e dentro da realidade de muita gente, não é aquilo que a gente sempre quis fazer, né? A gente agradece sim por ter tido oportunidades de ter tido um emprego, de ganhado dinheiro, comprado nossas coisas, mas o que a gente realmente busca, pelo menos a grande maioria das pessoas verdadeiramente buscam, não é só a questão do dinheiro em si. É claro que o dinheiro, né, a moeda, ela ajuda sim a gente a conquistar bastante coisa, mas não é por ela em si, e sim pela liberdade que ela vai nos dar. Então, tipo, não é muito mais sobre o dinheiro, e sim as oportunidades que a gente tem em ter ele, né? Então não significa que a gente queira ser bilionário, né? Mas sim só ter uma vida financeiramente estável e tranquila. E o que tá ocorrendo por aí atualmente no YouTube, né? É que tem muitos canais com um nicho de educacional que ensina você a como ganhar dinheiro com o YouTube de maneira rápida, de maneira fácil. Alguns realmente falam sobre a realidade, né? Eu vou fazer até uma caverninha aqui, já pegar carvão pra fazer tocha. Mas tem muitos canais que falam realmente a verdade, que não é fácil, que você tem que se empenhar, qualidade e consistência é muito melhor do que quantidade. E essas coisas a gente meio que já pegou, né? Bastante coisa do que antigamente a gente não sabia. Hoje em dia a grande maioria sabe de letra e já faz isso nos próprios canais, né? Eu não sei nem se vou achar carvão aqui não. Mas o que a gente anda sentindo é aquela questão de ter um norte, sabe? De poder ter alguém que possa nos guiar, um tipo de professor, ou só aplicar as coisas que a gente vê na internet e aguardar ansiosamente esperando que dê certo e que as coisas comecem a mudar, que a gente consiga perceber que agora essa era digital de crescer sendo criador de conteúdo é o que vai meio que tá tomando conta do mundo, né? Se já não tomou, pelos próximos anos. Deixa eu baixar um pouco o som. Muito alto pra mim, né, no caso. E de fato, né, a gente se esforça, a gente vai aprendendo com os erros toda vez que a gente posta um vídeo. E a gente sempre espera que a gente consiga estourar um vídeo ou, sei lá, viralizar e de alguma forma conseguir monetizar nossos canais pequenos, né, aqueles que estão começando, e poder criar essa renda, né, que no começo vai ser variável, sempre é variável no caso, né, mas que no começo vai ser
o que vai ajudar a gente a ter uma renda extra, ajudar a pagar uma conta, ficar financeiramente mais confortável, sabe, sem ficar sufocado com essa pressão, e que ao longo prazo possa nos ajudar a trocar para uma renda principal, né, usando o YouTube. Então tem muita gente que está buscando isso há diversos anos atrás e atualmente também esse ano. Inclusive eu tô nessa busca, né, de poder fazer renda com o próprio YouTube, fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Agora falando um pouco mais sobre mim e a minha história, eu comecei no YouTube quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, porque nessa época eu já assistia os conteúdos do Alonsoca, né, que antes tinha o nome de outro canal, e eu gostava bastante porque ele era transparente, ele era autêntico, né, tipo, ele não forçava alguma coisa por conta de, sei lá, comportamentos da plataforma. Ele simplesmente tacava o foda-se, xingava, quando se assustava ele metia palavrão sem filtro, e isso era engraçado porque mostrava a autenticidade dele, sabe, como pessoa, porque era o Alan, sabe, não era uma fantasia, não era um personagem que ele tinha construído, era ele mesmo jogando jogos e a gente se divertia com isso, né. E naquela época eu me inspirava muito, até hoje em dia me inspiro em diversos youtubers, né, diversos criadores de conteúdos, e acabei criando um canal que ele se chamava GameU. Mesmo que você tente pesquisar ele não existe mais. Eu apaguei o canal por conta de vergonha mesmo, né? É algo que várias pessoas acabam fazendo, e isso é meio bosta, né? Porque, tipo assim, se a gente tivesse o registro seria mais interessante pra poder mostrar, né? Mas o canal se chamava GameU. Eu tinha feito mais de 200 vídeos e era vídeo, tipo assim, quase que todo dia. Eu não sabia quase nada de frequência do YouTube, como que funcionava. Eu não sabia nem que existia algoritmo naquela época, se existia, né? Então... Opa, deixa eu dar uma roubadinha aqui que eu tô passando fome. Então, como a gente não tinha essa noção, né? Deixa eu ver aqui... Como a gente não tinha essa noção, a gente só acabava fazendo vídeo por fazer mesmo, porque a gente gostava, né? Porque a gente gostava de produzir conteúdos, né? Então, tipo, essa aqui era a graça. Produzir conteúdos e, quem sabe, poder viralizar de alguma forma, ficar famoso também como os nossos... Como os nossos ídolos também eram, né? E criando esse canal eu pude perceber a entrada da internet, porque foi basicamente quando eu entrei nesse mundo de internet, foi quando eu criei meu primeiro canal no YouTube. E a recepção não foi a melhor das melhores, porque, né, eu era uma criança de 12, 13 anos que gravava conteúdo no meu próprio PlayStation 2, né? Então eu tinha um PlayStation 2, eu colocava um cofre bem na frente da TV e gravava a tela, né? Pegava o celular e colocava em cima do cofre e gravava a minha televisão jogando PlayStation 2. Então a qualidade de imagem era horrível porque o celular era antigo, não tinha microfone, era uma bagunça. Sendo que naquela época, em 2014, 2015, já existia conteúdo de qualidade, né? Já tinha ferramentas e microfones, câmeras, webcams, então já tinha qualidade naquela época e eu não entregava isso, né? Mas eu era uma criança e não percebia essa amplitude, né? Então acabou que eu fiz diversos vídeos por conta de me inspirar em outros youtubers, porque eles postavam, era uma época que os youtubers postavam um vídeo por dia, não, era 5 vídeos por dia, nessa época que tinha o Resende e tudo mais, então os caras eram malucos, os caras postavam mais de 4, 5 vídeos por dia, e eu me inspirava em fazer o mesmo porque pensava que de alguma forma eu ia acabar estourando como eles também, né? Deixa eu dormir aqui pra poder ficar de dia no jogo. E com isso, né, eu acabei quebrando a minha cara pela primeira vez, pois eu não esperava o quão a internet ia receber, né, criadores assim nesse nível, né, e foi o básico, foi o óbvio que aconteceu, né, o pessoal tacava o hate nos meus vídeos, falava que meu vídeo era uma bosta, e de fato eles não estavam mentindo, mas não existia aquela barreira de tipo assim, pô, o cara é uma criança, era famoso foda-se, sabe, e a internet sempre foi assim, e acredito que sempre vai ser. Sempre vai ter essa questão de não ter filtro, né? Hoje em dia a gente sim constrói comunidades que tem uma conversa mais saudável, vamos dizer assim, mas de forma geral a internet, o YouTube, a gente sabe que é um limbo, né? E isso fez eu perceber, né, conforme eu ia amadurecendo, que eu precisava melhorar a qualidade dos meus vídeos.
Então, pouco tempo depois, tipo, não passou muito tempo não, passou mais ou menos uns 2 anos, o ano era 2016, eu tava fazendo curso numa instituição, e nessa instituição tinha diversos cursos, né, para crianças que não tinham condição financeira, para crianças que moravam em bairro, né, e um desses cursos era informática, que foi o que eu me inscrevi, era completamente de graça, só que você podia escolher só 2 cursos, né, não tinha como você fazer diversos cursos de graça e, né, porque a empresa tem que lucrar de alguma forma. Mas eu escolhi 2 cursos, então no começo eu fazia circo e informática, e foi na informática que eu aprendi diversas coisas, inclusive softwares que iriam me ajudar a melhorar a qualidade dos meus vídeos no YouTube, né? Então, depois de um tempo eu troquei o circo por arte, porque eu gosto bastante de arte também. Mas enfim, foi aí nesse curso que eu aprendi sobre as ferramentas, o pacote Office, né, do Windows, da Microsoft. Naquela época a gente usava o Windows 8.1, então, nossa, nostalgia demais. E com isso a gente tinha que usar o pacote Office, né? Então tinha lá o Word, o Movie Maker, também tinha o PowerPoint e tudo mais. A gente fazia trabalhos, a gente aprendia a mexer em softwares, a usar pendrive e tudo mais. Essas coisas básicas de informática, sabe? Informática básica. E com isso, eu lembro até hoje o meu treinador, meu instrutor era o Everton. O cara era fera demais. Me ensinou basicamente tudo que eu sei sobre informática básica na época, né? E foi de grande ajuda, porque quando ele mostrava pra gente como que a gente gravava, tinha parte da aula de informática que a gente usava fotografia, então a empresa cedia câmeras pra gente, câmera profissional, pra gente gravar os vídeos e depois editar eles, sabe? Então a gente gravava o vídeo pela câmera, pegava o pendrive, conectava, passava os arquivos pro computador, depois pegava esses arquivos que estavam no computador e passava eles pro Movie Maker, né, que era o editor de vídeo da Microsoft, do pacote Office que tinha lá. Posso estar falando alguma coisa errada, então, tipo, se você soubesse, se você manjar muito mais de pacote Office e tal, você pode me corrigir, tá? Mas é o que eu lembro na época. E a gente usava o Movie Maker pra poder editar os vídeos e é isso, sabe? Depois que a gente editava, a gente fazia os slides pra poder juntar tudo numa peça só e apresentava dentro da sala. E quando a gente apresentava, a gente podia ficar livre daí pelo resto da aula para poder jogar. E o que a gente mais jogava naqueles computadores do curso era Minecraft, cara. Por isso que eu tô gravando o jogo aqui para vocês, porque realmente esse jogo aqui é terapia, terapêutico demais. Isso quando não tem os shaders, né, cara, que o jogo fica realmente muito mais lindo. Mas é essa simplicidade, né, é o que o jogo traz pra gente, esse conforto visual, como se a gente pudesse respirar, né? A vida tá avançando demais, a gente tá atolado demais no trabalho, com muita pressão. Então, opa, vamos jogar o Mine, vamos criar um mundo, vamos evoluir esse mundo, jogar ele por 10 horas, depois skipar por mais 9 meses e depois voltar a jogar de novo, né? Então é isso que Minecraft causa na gente e no povo brasileiro, né? Tipo, por isso que a gente gosta bastante desse jogo, a gente ama esse jogo, né, velho? Mas enfim, conforme eu ia evoluindo no curso, eu ia evoluindo no meu canal também. Então, tipo, claro, nesse Game U eu já tinha postado mais de 200 e poucos vídeos. Eu já tinha excluído ele porque eu fiquei com vergonha. Porque tinha passado 1 ano e meio, 2 anos, eu tinha visto os meus vídeos e fiquei com vergonha. Porque depois que eu comecei a aprender a mexer em edição de vídeo e tudo mais, né? Nessa parte de audiovisual, eu quis dar uma reformada, né? Então, nossa, eu tive mais de 7 canais. Eu não lembro até o nome deles. Tinha um canal que eu tentei criar de Minecraft que se chamava Snake, que era basicamente como se fosse o Poop do Resident Evil lá, aquele mascote dele. Era um mascotezinho que eu criei pra poder jogar Minecraft. Eu jogava Minecraft no celular, né? Porque na época eu não tinha um computador decente pra poder rodar o jogo liso. E naquela época eu já sabia o que era jogar jogo liso, o que era qualidade, né? Por conta desse curso que eu fazia. E, enfim, eu criei outros canais e tudo mais. Aí chegou uma época que eu, né, me aproximei muito mais do meu irmão, né? Meu irmão mais velho, a gente sabe como é que funciona o relacionamento entre irmãos. Me aproximei muito mais dele e a gente resolveu criar um canal junto, né? Porque a gente acompanhava o Alan e outros youtubers famosos, blogueiros, canal de gameplay. E a gente resolveu criar um canal que meio que misturava essa parte de vlog, interagir com o público, como o BRKS fazia, como o Alan Zoca fazia. E a gente resolveu criar um canal que, inclusive, esse canal ele ainda é público, só que a gente só perdeu o acesso dele, mas ele ainda existe, que é o canal Darklight. Como meu irmão era o mais velho, ele que era o principal, né? Ele que começava à frente do canal, então ele era o Dark.
E eu era o Light, então, tipo assim, basicamente era um canal onde 2 irmãos faziam vídeos de gameplay. E a gente tinha começado com o primeiro vídeo, você pode até pesquisar pra poder ranquear e aparecer aí, na pesquisa do YouTube, que era o Aowoni e Nier Aowoni, que era um jogo em 2D de terror que o próprio Alan jogava na época, a gente viu e queria meio que copiar também, se inspirar. Então se você colocar aí Nier Aowoni, Dark Light, você vai encontrar o canal. Ele também vai estar aparecendo aqui na tela, como é que o canal é, como que ele tá. E sim, tipo, nessa época aí, em 2015, 2016, eu pensava que, tipo, tava arrasando com o que eu tinha aprendido no curso de informática. É aí que a gente cai no abismo, que a gente realmente não sabe de tudo e que a gente sempre tem algo pra poder aprender, né? Então a gente... basicamente eu, né? Porque ele só aparecia pra poder gravar comigo, fazer os roteiros, mas quem editava, gravava a tela era eu. Então nessa época eu já conseguia gravar tela de computador, já sabia fazer thumbnail, roubar a thumbnail da internet no caso, né? Mas eu já sabia me virar com essas coisas. O problema, na verdade, daí era o computador que a gente tinha, né? Porque esse computador, ele não era lá aquelas coisas, né? Tipo, era aqueles computadorzinho que tinha o Celeron, então, tipo, ele era bem fraquinho mesmo. Até o Minecraft, tem vídeo no canal Darklight aí que o Minecraft não rodava muito bem. E isso era frustrante, sabe? Porque depois eu realmente fui bombardeado com mais hate de pessoas falando que meu vídeo era uma bosta, porque o computador era uma merda, não rodava quase nada. Então, isso fez eu ficar desmotivado, né, por bastante tempo, fez com que eu desse uma desistida, né? Aí foi só depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, que eu voltei a fazer vídeos, né, pro YouTube e tudo mais. Só que esses canais nunca davam certo, eu fazia vídeo e pegava tipo 5 visualizações, 8, 10, 50, mas nunca mantinha uma consistência, sabe? E foi com os meus 17, 18 anos que eu criei um canal novo de LoL, né? Criei o canal de LoL, que também eu já apaguei ele, excluí, mas era um canal que ele se chamava João Lapenho, por causa da piadinha interna de jalapenho, né? Pimenta jalapenho. Que inclusive foi trocado umas 3 vezes, depois eu chamei de John Boomerang, depois, sei lá, nem lembro os outros nomes. Mas era um canal de LoL ensinando a como jogar com tal campeão, e claro, eu só gravava vídeo do campeão que eu tinha dominância dentro do jogo. Sempre fui um cara ruim, né, no LoL, tipo, não venho ao caso explicar muito sobre League of Legends, né? Mas basicamente era aquele cara que achava que jogava bem, que merecia estar no elo melhor, só que nunca tava, sabe? Basicamente isso. Mas eu sentia que eu jogava bem, então eu queria poder ajudar as pessoas a, tipo, criando vídeos sobre como jogar com tal campeão e falando sobre LoL e o cenário de League of Legends como um todo, sabe? Não foi muito pra frente, o primeiro vídeo do canal até bateu 400 visualizações, mas... inclusive eu tenho até a thumbnail dele salva no meu Canva, então tipo, vai estar aparecendo aqui também a thumbnail que era do vídeo. Mas não bateu aquele potencial que eu esperava que ia bater, né? Tipo, foi aquela falsa esperança, aquela falsa expectativa de bater 1.000, 2.000, 5.000 visualizações em um vídeo só. Então, tipo, acabei quebrando a cara e entendi realmente como que se tratava o YouTube, né? Voltando ao assunto, né, eu acabei, chegou o entregador do Mercado Livre, daí eu fui lá atender o cara e um zumbi veio e me matou, daí eu perdi todas as minhas coisas, não lembro onde que elas estão, mas não importa muito. E de novo tá de noite, cara, meu Deus, espera lá. E voltando, né, ao assunto, né, nem lembro do que eu tava falando agora, amnésia. Mas basicamente sempre quis poder evoluir os meus vídeos e sentir que não tava naquele nível de qualidade. Mas aí foi quando eu cometi o meu terceiro, quarto, quinto erro. Que foi querer colocar qualidade demais, sabe? Então, tipo assim, o negócio tem que ser cinematográfico. E eu acho que inclusive até hoje, nesse canal que eu criei, eu acabei cometendo esse erro. Então, não... Por isso que esse vídeo é importante, né? Porque ele mostra... que a gente pode sempre evoluir. E esse vídeo, o que ele me ajuda é a ter a coragem de poder fazer isso, sabe? De poder me desabafar, jogar tudo pra fora. E não utilizar o YouTube ou o vídeo pra poder, tipo, sei lá, jogar merda pra fora. Mas sim um desabafo que demonstre que eu sou humano como todo mundo é. Tipo, humano como o próprio MrBeast é, como qualquer pessoa famosa no YouTube ou no mundo é também, sabe? Só que algumas pessoas só não querem demonstrar. Então é por isso que eu acho que esse vídeo pode te ajudar, porque se você fizer o mesmo no seu canal, ou pra si mesmo, ou comentando aqui embaixo, sinta-se à vontade, inclusive, e demonstrar, né, que a gente também sofre por dores, que a gente não tem que privar elas, guardar elas pra gente mesmo. Então isso acaba fazendo você evoluir, melhorar sua mentalidade, seu emocional,
e fazer com que você consiga produzir as coisas que você gosta. Não precisa nem ser conteúdo em si, né? Mas que faça com que você produza as coisas com mais carinho, com mais importância, sabe? E eu acho que isso não tem preço nenhum. Então é por isso que o Minecraft em si, ele é um atalho para isso, ele é um caminho que faz a gente poder refletir sobre a vida e tudo mais, sabe? Porque é um jogo bem tranquilinho e você se sente mais calmo. Tipo, olha essa paisagem, velho. Tipo, olha essa paisagem, velho. Entende do que eu tô falando? Enfim, com base em tudo isso e nessa realidade, eu consegui sim evoluir bastante, se for fazer comparação, né? E é uma das coisas que eu acho mais importante, a gente sempre tem que fazer a comparação com nós mesmos, tá? Nunca com outra pessoa, mas com nós mesmos. Então, você sempre vê que tá evoluindo, que você tá construindo algo diferente, sabe? Tentando algo inovador, melhorando a qualidade dos seus vídeos, do seu áudio, do seu roteiro, da sua edição. E eu acho que isso não tem preço nenhum, porque quando você faz o conteúdo com sinceridade, com autenticidade e com carinho, você consegue construir sim uma comunidade. Então esse vídeo também é um olá eu daqui a 5 anos, sabe? Então eu espero muito que eu já tenha uma comunidade formada, que as pessoas gostem de mim por eu estar ali e não muito pelo conteúdo, pelo título chamativo. A gente entende sim que existem estratégias para poder chamar a atenção do telespectador, né? Isso é parte da jornada de um criador de conteúdo, entender sobre esses mecanismos, sobre essa psicologia. Então é algo que a gente acaba estudando, né? Normal. Mas eu também prezo pela qualidade sinceridade, autenticidade dessa construção de conteúdo, porque é algo que vai nos diferenciar, sabe? Você consegue diferenciar, por exemplo, falando sobre Minecraft, Resident Evil de Tazercraft, por mais que o canal tenha acabado, né? Mas você conseguia diferenciar, por quê? Por conta dos apresentadores que estavam ali, sabe? Por conta de como eles eram, a personalidade deles. Então, tipo, isso é algo que não tem preço. Isso é algo que vence qualquer tipo de fama, qualquer tipo de dinheiro. A gente entende sim que a visibilidade e o dinheiro faz a gente melhorar de vida, né? A vida da nossa família, mas eu acho que o que mais é importante mesmo é a marca que a gente deixa no mundo, as pessoas que a gente ajudou, aquilo que a gente conseguiu mudar na vida das pessoas, porque isso é muito importante, isso é muito bom, sabe? Então, se você também tem esses tipos de pensamento, esse vídeo é pra você, faça o mesmo, procure fazer o mesmo, procure ajuda. E eu não falo pra você, tipo assim, vai lá no médico, vai se tratar, sabe? Eu falo, tipo assim, procure ajuda e sim um ouvinte, sabe? Converse com um amigo que você tenha, ou se você não tem, tenta procurar pessoas na internet, porque a gente sabe que sim, a internet é um lugar caótico, mas tem pessoas que também dão suporte, então procure ajuda, tente evoluir, mude sua mentalidade, pense por outro ângulo. Se você também tá nessa de criar conteúdo pra internet, pro YouTube, eu não te desejo sorte, porque não é o fator limitante aqui, porque no mais a sorte é um acaso, então tipo assim, a probabilidade de acontecer, mas eu desejo a você o maior esforço possível, sabe? Desejo que você consiga vencer as batalhas que você está sofrendo, o obstáculo que você está passando, e que você vai sim superar isso e dar a volta por cima. Você que é criador de conteúdo, acredite no seu trabalho, acredite que você tem potencial, siga a sua intuição, teste, inove, bota a cara a tapa ali, tenta fazer de verdade, porque uma hora ou outra, o acaso, né, junto com o seu esforço e credibilidade, vai te recompensar a longo prazo. Eu sei disso, sabe? Eu sinto que é esse o caminho. Vai ter muita gente que vai falar que eu sou doente, mas eu gosto muito dessa parte de energia e espiritualidade, sabe? E basicamente é isso, sabe? Uma conversa que eu queria ter com vocês. Eu almejo muito ser um criador de conteúdo, sim, que pessoas possam me conhecer, que os meus vídeos possam chegar para o máximo de pessoas possíveis e ajudar elas de alguma forma, com alguma coisa, as propostas dos meus vídeos. Muita gente fala que eu sou um cara que fala demais, e eu não vejo isso muito como uma desqualificação, sabe? Entendo que às vezes pode não ser oportuno, que não pode ser adequado, mas eu considero isso uma qualidade, sabe? Saber me comunicar, sempre ter ideias, saber o que dizer e poder conversar, porque eu acho que isso é o mais importante, né? A comunicação do ser humano para com o próximo, né? Então, basicamente é isso, essa é a minha mensagem para vocês. Falando um pouco sobre a minha vida, sobre as dificuldades, sobre a internet em si, sobre querer ser um criador de conteúdo e toda essa diversidade, sabe? Então, se você tá na busca, corre atrás, que vai dar certo. O plano mesmo
a estratégia no caso, é a qualidade sim. Então, tipo assim, a qualidade dos seus vídeos, da sua imagem, do seu áudio, é tudo aquilo que você tem que pensar de estar no lugar do próximo, sabe? Estar no lugar daquela pessoa que vai assistir o seu vídeo, mas não tipo assim, eu gostei da minha thumbnail, então vou deixá-la assim. Não é sobre isso, é sobre, será que essa thumbnail está boa? Será que outras pessoas pensariam o mesmo? Entende? Ou a qualidade do vídeo tá boa? Será que tá doendo o olho da pessoa que tá enxergando? A qualidade do áudio está boa? Não tá prejudicando a audição de ninguém? É você se importar com a qualidade do conteúdo que você tá gravando e manter um padrão, né? Sempre procurar entender como os seus vídeos podem ajudar alguém, a sua demanda, como que podem resolver algum tipo de dor, e somado com o próprio algoritmo do YouTube também, né? Então, respeitar isso também, né? Porque o YouTube basicamente é o nosso pai, a nossa mãe, eles que vão nos monetizar, eles que vão nos dar o dinheiro por isso, sabe? Então, basicamente tem que seguir as regras deles sem querer peitá-lo, sabe? A gente entende que sim, tem aquelas questões de pouca visualização por nicho e tudo mais, mas são tópicos mais complexos que a gente pode sim rever aqui dentro do canal também, mas é você respeitar o algoritmo, entender como que ele funciona e como que ele pode promover os seus vídeos. É basicamente isso, galera. É o que eu tô tentando e tem dado certo com o segundo vídeo do meu canal sobre Elden Ring, então se você não assistiu ele, é um gancho legal para você poder ir lá assistir, que eu falo que Elden Ring é fácil de se jogar. Então, deu certo, né? O vídeo pegou 400 e poucas visualizações em menos de 2 semanas. Então eu acredito que deu certo sim o que eu tentei, a proposta que eu fiz com um jogo que eu gosto de jogar e com que o algoritmo entendeu e promoveu esse vídeo, sabe? É claro que não vai acontecer com todos os vídeos, é um limbo que a gente vive e achar que todo nosso vídeo vai viralizar, mas com esses vídeos que vão dando certo, com esses passinhos de bravura, a gente vai entendendo o que dá certo no YouTube, o que a galera tá curtindo no momento, e é assim que a gente vai crescer, assim que a gente cresce, cria uma comunidade, cria autoridade e se dá bem na vida a longo prazo, sabe? E pode ser que o YouTube vire uma ferramenta de trabalho para você daí, a sua fonte de renda principal, e ajude a você mudar a sua vida e a vida da sua família e a vida de outras pessoas, que é o que mais importa também, né? Poder ajudar o próximo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. Utilizem não só o Minecraft, mas sim jogos que fazem vocês terem paz interior, que façam vocês não deixar a dopamina no ápice, sabe? Aquele estresse, mas é um vídeo que... mais um jogo que te deixe mais tranquilo, que você sabe que tem um lugar no seu coração, e faça conteúdos, desabafe também, crie autoridade, autenticidade, sabe? Mostre quem você é verdadeiramente. E eu garanto que isso realmente vai dar certo, porque eu espero muito que dê certo pra mim. E é um vídeo também como uma mensagem pro meu eu do futuro, para poder compartilhar com vocês futuramente, caso tudo dê certo. Espero de verdade que tudo dê. Eu vou me esforçar bastante para poder melhorar a qualidade dos meus vídeos, mas sem esquecer que é o principal, né? A alma do vídeo e o que ele pode te ajudar, e não só edições mirabolantes ou conteúdos cinematográficos, sabe? Espero de verdade que vocês possam me acompanhar nessa jornada. E é isso, né? Eu espero que o algoritmo entregue isso para o máximo de pessoas possíveis. Não tenho a intenção desse vídeo viralizar. Pode ser que ele realmente fique com, sei lá, 5 visualizações, 10, 20, não dá pra saber. Mas eu espero bastante que ele chegue para o máximo de pessoas possíveis. E novamente, eu te convido a descer aqui nos comentários e compartilhar a sua história, qual é o seu objetivo, porque o foco desse vídeo é falar sobre nossas vidas e como que a gente pode se ajudar, sabe? Então eu acho que isso nos dá um norte e nos dá um apoio, o apoio que a gente precisava, sabe? Não era o que a gente queria, pode ser que esse vídeo não era o que você queria, tipo, como ficar milionário com o YouTube, mas pode ser que seja o vídeo que você precisava, sabe? Um ponto de respirar para poder se conectar com você mesmo, entender como que você pode dar o seu melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado desse formato, façam o mesmo também, que eu tenho quase certeza que isso vai dar certo para todo mundo, que vai ajudar bastante gente. Fico por aqui, aguardem o meu próximo vídeo, né? Deem sugestão de vídeo que vocês querem que eu traga, jogos, e nesse canal eu uso jogos para poder falar sobre a vida, uso jogos para poder fazer vídeos engraçados, envolventes. Então é isso, os meus agradecimentos aqui a todos que comentam nos meus vídeos, que deixam um like, que dão vida para ele, porque realmente sem uma comunidade o criador de conteúdo não é nada. E nossa senhora, finalizar o vídeo com esse pôr do sol aqui. Espero que todos tenham gostado, fiquem bem, se planejem, se esforcem, que tudo vai dar certo. E o Minecraft é sim o melhor lugar para você poder desabafar.